Bem, este vídeo procura exemplificar e elucidar o uso da função tirar. Função esta que tem uma utilização muito esporádica, muito raramente utilizada, e tem um objetivo muito peculiar, que é remover de um texto, de uma célula, de uma referência, né? De um argumento aí, os caracteres não imprimíveis, certo? Então, para mostrar isso, eu estou aqui pegando uma planilha como exemplo que me chegou hoje, uma situação que me foi apresentada para que eu conseguisse uma solução e me deparei então com a necessidade de usar a função tirar. Vamos lá. Esta pasta de trabalho que está aqui aberta, ela tem o seguinte: uma planilha chamada LSM, certo? Com uma coluna chamada linha, com alguns números de linhas móveis, e também uma coluna aqui chamada ID, onde se pretende fazer um PROC-V para trazer esse dado referente a essa linha lá na base de dados, que é aqui nossa segunda planilha, né, citada no arquivo aqui pela ordem, ela é a primeira, certo? Nesta pasta de trabalho. Então eu tenho a linha, quero buscar com PROC-V a ID, certo? Que seria esta informação aqui. A princípio não tem muito mistério, você poderia usar aqui algumas funções, certo? Índice com corresp. Nesse caso aqui, a pessoa utilizou um PROC-V, certo? Para buscar informação. Sendo que, olha que interessante, o PROC-V não funcionou. Quando eu fiz aqui a averiguação, eu percebi que a fórmula em si está correta, a essência dela está correta, mas eu comecei a tentar investigar por que que o resultado não estava sendo satisfatório. Você pensa logo nesse caso, certo? Que já que a fórmula a princípio está correta, né? A estrutura dela está correta, os parâmetros, enfim, toda a definição aqui, você pode ter então um problema de formato. Às vezes, se eu busco um dado que está como texto, numa base onde ele está como geral, número ou com máscara, por exemplo, eu posso vir a ter erros, certo? Às vezes, essa falta de compatibilidade dos dados gera esse tipo de erro. Para o Excel, às vezes, é uma interpretação totalmente diferente. Mas, enfim, continuando aqui essa investigação, eu percebi o seguinte: o meu dado aqui, ele tem a princípio aqui um caractere estranho. Veja só, eu estou aqui ampliando o zoom para poder deixar mais visível. Se eu entro aqui em modo de edição, certo? Vou entrar em modo de edição nesta célula, e aí para isso eu posso fazer tanto aí a execução do atalho F2 ou clicar duas vezes, certo? Se eu faço então, se eu entro neste caso aqui em modo de edição, eu percebo que a princípio eu tenho aqui um caractere de espaço. Vê só que interessante. Você fica logo feliz e fala: pô, então eu vou aqui só achar um mecanismo de resolver a situação tirando, certo, o espaço excedente. Então você pode então selecionar aqui a coluna inteira, vai no Ctrl U, e eu vou dizer o seguinte: eu vou dizer que eu quero localizar espaço e trocar por nada. Não vou colocar nada aqui embaixo. Essa é uma forma de suprimir, certo? Este eventual caractere, que é um caractere que existe aqui segundo a minha percepção até então. Eu vou tentar substituir tudo. Nada aconteceu. Com esta mensagem aqui você fica até frustrado e pensa: pô, então se não tem espaço, o que é aquilo lá no final? Ok? Então, para investigar, você pode fazer o seguinte: não, vamos contar aqui os caracteres, para poder ter mais evidências de que acontece a minha hipótese aqui, né, que eu estou desconfiando até então, ou não. Vou contar os caracteres e meu resultado é 14. Se eu venho contar aqui, né, manualmente aqui, ó, o que é que eu percebo? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e, a princípio, de novo, algum caractere aqui no final. Se não é o espaço, justamente porque eu não consegui removê-lo, né, usando o atalho lá, seria o que esse caractere aqui? Veja que interessante. Se eu usar a função direita para trazer o último caractere aqui, eu tenho, olha só que impressionante, o número 6, que aqui é no formato de texto, já que ele é fruto, né, é um retorno aí da função direita. Número 6, mas vamos lá, se eu estou visualizando aqui que tem alguma coisa depois do 6, como é que ele é o último caractere? Aí é que está o segredo. Se você copiar esse texto aqui para o bloco de notas, olha o que acontece. Você vê que o 6
é de fato aqui o último caractere. E você percebe logo o seguinte, antes, certo? Do começo aqui efetivo dos meus dados, antes aqui do código do país, seria aqui, por exemplo, um DDD, e aqui uma linha, eu tenho aqui alguma coisa, né? Que eu sei que não é espaço. Mas o que seria isso? Se eu clico aqui no início desse campo e uso a setinha para a direita uma vez, eu já passo direto aqui, né? Já fico antes aí do primeiro caractere 5 aqui. Então, isto aqui, para mim, acaba que é um caractere que está causando confusão e estranheza lá para o Excel. E por isso meu PROC-V não consegue retornar o valor ao qual ele se propõe trazer, certo? E aí, como que a gente pode fazer para resolver isso? Justamente aí é onde entra a função tirar. O que é que essa função faz? Ela tira caracteres não imprimíveis e te retorna o texto como ele se encontrava originalmente, porém sem esses caracteres, certo? Se não houver esse tipo de caractere, tu vai receber a mesma coisa dessa função, ela vai te retornar a mesma coisa. Mas se tiver alguma coisa, né, alguma coisa assim especial, enfim, alguma coisa não imprimível, algum caractere não imprimível, essa função te retorna sem isso, certo? É a função tipo uma faxineira pra gente, ela vai fazer uma limpeza aí, uma remoção extremamente importante, pelo menos aqui nesse caso que eu estou mostrando para vocês. Então vamos lá, como é que ela funciona? É muito simples, vou escrever aqui a função, ela me pede a fonte aqui do dado, me pede o texto, dê Enter. A princípio, depois que eu fiz isso, nada mudou, se eu for comparar aqui visualmente, mas tem duas evidências que me dão mais certeza de que alguma coisa mudou. Se eu usar agora a função que conta caracteres, eu tenho aqui agora o número 13, em vez do 14 inicial, certo? E se eu copiar isso aqui e colar como valores, para obter o texto sem fórmulas, eu posso vir aqui agora na barra de fórmulas e eu não tenho nada após o 6, coisa que aqui a princípio eu tenho, né? Pelo menos visualmente eu tenho. Eu sei que não é porque eu vi no bloco de notas, mas a princípio alguma coisa que causa estranheza. Se eu venho aqui no meu dado, ó, percebo também, né? Ele não tem. Então, com esse ajuste aqui que a função tirar faz, fica mais fácil de o PROC-V trazer o meu resultado, ok? Eu vou aqui apagar tudo isso, Ctrl menos, e vou fazer o seguinte, em vez de o PROC-V buscar B3, ele vai buscar o B3 sendo tratado pela função tirar, ok? Vou dar Enter. Até então, ainda não foi possível resolver o problema, e eu vou explicar por quê. A função tirar retornou aqui, certo? O conteúdo sem o caractere não imprimível. Porém, o formato dele encontra-se aqui como texto. E para resolver isso, a gente tem algumas possibilidades. Eu vou usar aqui a função valor. O que é que ela faz? Converte uma cadeia de texto que representa um número em um número. Ou seja, se eu tenho uma cadeia de caracteres que formam um texto, né? Um string, e os caracteres são numéricos, eu vou então obter aqui um número. Função valor, neste trecho aqui, que é o dado original tratado. Vou fechar aqui. E agora eu tenho o meu resultado. Posso aqui replicar essa fórmula, certo? Para baixo. Eu tenho aí quase 200 linhas. Para fazer isso, inclusive, posso, a partir do primeiro dado, selecionar até embaixo e usar o atalho Ctrl D de dado. E eu consegui aqui fazer cada correspondência. Ok? Então, este caso aqui é um exemplo de como a função tratar foi útil. Agora, se eu quiser tratar isso aqui sem utilizar fórmulas, eu devo fazer o seguinte, é uma possibilidade também usando o bloco de notas. Vou deixar aqui meu dado na situação original. E aí, qual deverá ser o meu procedimento? Eu vou copiar aqui, ó, meu dado original e vou colar no bloco de notas. Vou até reduzir aqui a fonte para ficar melhor de ver, certo? Tamanho 12. Fiz a colagem. Estou vendo então meu dado, né? Com este caractere aqui, certo? Antes. Esse aqui é um caractere que já lembra, né, da ideia de caractere de tabulação. Coisa que é muito comum no Word para dar recuo lá, né? Do início dos parágrafos. Valor padrão lá 1.25. Ok? Então vamos lá, eu copiei meu dado para cá. Eu tenho aqui o meu dado agora. Como é que eu posso fazer para remover isso? Se eu quiser, usando um atalho aqui, né? Ctrl H, localizar espaço e trocar por nada, eu tenho o mesmo efeito porque já vi no Excel e aqui não é diferente, aquilo não é um espaço.
Então, qual é o bizu que eu dou aqui? Você seleciona o caractere, copia, dê Ctrl C aqui. Vá agora usar o atalho Ctrl H para fazer essa troca. Vou dar Ctrl V no caractere que eu copiei, ó. Veja só qual é a ocupação dele aqui, essa área que ele ocupa. E vou substituir por nada. Clico então aqui em substituir tudo. Olha como ficou. Do jeito que está aqui agora, eu vou então dar o atalho, executar o atalho Ctrl A, Ctrl C, certo? Venho para cá agora, para a origem dos dados e dou Ctrl V, V de vaca, certo? O atalho, acho que é o mais famoso do mundo aí. Ele e o Ctrl C, mais conhecido. Feito isso, já consegui resolver. A única coisa que você poderia preocupar aqui agora é como você vê esse dado aqui, né? Na coluna B, bastava você vir aqui, você pode formatar como número e colocar nenhuma casa decimal que está pronto, ok? Então, esse aqui foi um exemplo interessantíssimo, segunda ocasião apenas, que até então, dentro aí do meu uso histórico da ferramenta, que eu precisei usar, que eu enxerguei essa possibilidade de usar a função tirar, tá certo? Função que eventualmente pode ter muita utilidade para você. Por quê? Só justificando aqui. O dado original que estava aqui na coluna B, ele veio do software, né? Do sistema, do ERP, enfim, de alguma fonte com aquele caractere. E para isso, né, o Excel, nosso colega aí, fez o dever de casa dele e conseguiu tratar de forma eficaz aí, né? E resolveu o problema, tá certo? Essa era a abordagem de hoje. Valeu e até a próxima.